Hello, darlings! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou Amanda Darling. Hoje vamos iniciar um vídeo aqui muito legal, muito informativo, que eu espero que agrade a todos vocês. E antes de iniciar, eu peço que você que não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho de notificações, curta o vídeo, comente e compartilhe. Fique ligado até o final do vídeo porque tem muita informação interessante, darlings. Vamos lá? Solta a vinheta. Darlings, eu achei um canal muito bom que se chama Endocrinologia Trans. Esse canal é de um doutor chamado, até esqueci de pegar o nome do médico. Este canal pertence ao Dr. Marcelo Corradin. Ele tem esse canal há pouco tempo e tem uns vídeos muito interessantes aqui. Não tem muitos, mas vale a pena ver, tá? Eu escolhi um vídeo aqui para reagir com vocês, vai ser mais um react aqui. Eu recebo, darlings, muitas perguntas, né? Que tipo de hormônio usar, o que funciona, o que não funciona. Muita gente passando, mas o médico não indica isso, o médico não indica aquilo. Vou passar agora esse vídeo aqui com vocês e nós vamos debater ele juntos. Então, quando a gente fala então de antiandrogênicos, a gente fala de algumas substâncias que vão ter como efeito diminuir a produção de testosterona e bloquear os seus efeitos periféricos, ou seja, o efeito sobre pelos, músculo, os testículos. O que a gente espera então? Um dos principais efeitos que a gente vê é a diminuição de pelos e a oleosidade da pele. Tá? Então, você vai ver que ao longo de alguns meses esse efeito vai se tornando cada vez mais evidente e os pelos vão diminuir consideravelmente e a pele também vai diminuir ali a oleosidade, surgimento de acnes. A gente vai notar também sobre os músculos uma diminuição da força muscular. Tá? Então, pode ser que ao longo do seu dia você sinta um pouco mais de fraqueza, um pouco menos de rendimento na parte aí muscular. A redução do tamanho do testículo, porque como essas medicações, de uma forma ou de outra, que eu vou citar mais para frente, vai diminuir o estímulo sobre a produção de testosterona, os testículos, aonde o homem, né, quem nasceu biologicamente homem, mais produz testosterona, ele vai ser atrofiado, ele vai diminuir de tamanho. E também pela diminuição de testosterona, você deve notar uma diminuição da libido, que em alguns casos pode ser um pouquinho ruim, a gente vê alguns pacientes queixarem sobre isso, mas é um efeito da redução da testosterona. E também vai ter diminuição das ereções, aquelas ereções espontâneas e as ereções involuntárias, muito comuns no período da manhã, que é algo que a maioria dos pacientes esperam, diminuir essas ereções aí. Assim como vai diminuir então a produção dos espermatozoides, isso é algo importante, porque se no futuro você pretende ter filhos biologicamente seus, você já faça então uma reserva, né? Você vá a um banco de sêmen e guarde um pouco dos seus espermatozoides para que no futuro você possa então ter filhos biologicamente seus, porque com o uso das medicações antiandrogênicas, isso ao longo do tempo vai diminuir muito e pode ser que se torne irreversível a sua produção de espermatozoides, mesmo com a parada do uso dessas medicações. Alterações do humor também é bem frequente, a gente vê que com a diminuição da testosterona, os pacientes tendem a ficar um pouco mais sensíveis, às vezes com um choro um pouco mais fácil, o que a gente nota assim, um pouco mais sendo frequente no perfil das mulheres. Então já espere que isso possa acontecer, muito, assim né? Você não vai se surpreender com algumas alterações do humor ao longo dessa terapia aí de transição hormonal. E também alguns prejuízos à massa óssea. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente diminui a produção de testosterona, assim como a mulher, quando diminui a produção de estrógenos após a menopausa, a tendência é que os ossos vão enfraquecendo. A ideia aqui, em quem está fazendo uma terapia de transição de gênero, não é só inibir a testosterona. Logicamente, você vai iniciar com a reposição de estradiol, para que você tenha, então, o desenvolvimento dos caracteres femininos, que, aliás, eu já falei num outro vídeo, que eu vou deixar aqui o link para vocês. Vocês assistam depois que terminar esse daqui. Quando você inibe a testosterona e repõe o estradiol, não tem tanto problema sobre a massa óssea. Mas se você só inibir a produção de testosterona, você vai, ao longo do tempo, evoluir para uma osteoporose. Portanto, é importante que faça em conjunto o uso das medicações antiandrogênicas com algum tipo de estradiol. Viu, darlings? Informações importantíssimas, porque algumas meninas não tomam, né, bloqueador, tudo bem, tomam o estradiol, então não vai ter esse prejuízo, né, de osteoporose da massa óssea, mas aquela menina que só toma o bloqueador e não repõe o hormônio, né, feminino, como o médico falou, vai ter prejuízos grandes.
E essa lista aqui, né, Darlis, que todo mundo tem dúvida, gente. Diminui pelo, redução da musculatura e força, a gente sente uma fraqueza muito grande. Eu comecei a sentir isso depois de uns 3, 4 meses, principalmente quando eu comecei a academia. Eu me senti muito, assim, mais fraca pra ficar puxando peso, sabe? Redução do tamanho dos testículos, diminuição de libido, a gente vê muito isso, diminuição de ereções, dos espermatozoides, atenção na dica que o médico deu, para quem pretende aí ter filho biológico. Alteração de humor, é que eu falo muito aqui, é uma das coisas que pode prejudicar até um pouco mais, porque a testo muito baixa, né, pode deixar a gente bem, né, alterada, e nós não queremos isso, né, Darlings? A gente precisa de uma orientação boa, de remédios bons, tomar direitinho. Portanto, lembrando que este vídeo aqui não substitui consulta médica, tá? Então, se você quer passar no médico, você passa no médico, faz seus exames bonitinho e ele vai tirar todas as suas dúvidas. Aqui, Darlings, como eu sempre falo, nós passamos orientações, porque não são todas as meninas trans que têm condições de ir a médico, nem mesmo no SUS. Infelizmente, até no SUS, tem pessoas que não têm esse programa de atendimento trans, né? Infelizmente, não são todos os lugares. Quais, então? Então, agora nós vamos iniciar a falar de alguns antiandrogênicos, tá? Eu vou passar aqui para o que o médico vai falar da espironolactona, tá? Prestem atenção. Então, antiandrogênicos a gente tem propriamente dito. Vou começar falando para um dos mais frequentes de se utilizar, que é a espironolactona. É importante salientar que essa medicação ela é um diurético, ou seja, ela vai eliminar um pouco de água do corpo, vai ter um efeito de baixar a pressão. É verdade que não é um efeito muito potente de reduzir a pressão, porém, se você já tem uma pressão normalmente mais para baixa do que para alta, pode ser que com o uso da espironolactona a sua pressão baixe um pouquinho mais e em determinados momentos você tem alguns dos efeitos colaterais aí dessa medicação, que é a hipotensão, então você pode sentir um pouco mais de tontura, fraqueza, até... Isso é bem perigoso, porque tem pessoas que nem sabem, né, que tem hipertensão, né, aí vai e toma um medicamento desse. É sempre importante, se você for tomar algum medicamento que você não conhece, até você sabe até para que serve, mas você não sabe se tem essa doença, esse problema, sempre faça exames e veja se esse medicamento é o ideal para você. Porque tem pessoas que tomam esse espironolactona e não sabem que tem isso, piora a situação, né? Então fiquem atentos às dicas. Algum princípio de desmaio pode ocorrer dependendo do nível que baixar a tua pressão. A dose que a gente utiliza dela inicialmente é na dose de 50 mg ao dia, tem comprimidos de 25, 50 e 100 mg. E usualmente vai chegar a utilizar a dose de 100 ou até 200 mg ao dia. Isso vai depender muito da necessidade de inibição da testosterona que cada paciente precisa, tá? É importante que a gente monitore com exames laboratoriais o nível de testosterona e os efeitos que você está tendo na redução da pilificação, naqueles efeitos de inibir as ereções, todos aqueles efeitos que a gente espera dessas medicações antiandrogênicas. Por isso é importante sempre fazer exames, né, Darlings? Não esqueçam. Então a espironolactona parece que é uma das mais indicadas, né? Mas você vai ver que ela é bem diferente da reação da... Como é que fala? Ela é bem diferente das ciproterona. As duas não têm o mesmo tipo de ação. Então assim, a espironolactona ela bloqueia, mas a ciproterona ela já é um pouco mais, vamos dizer assim, forte. Ela bloqueia a testosterona total e livre, ela não bloqueia assim tudo, tá? Mas é um bom antiandrogênico. Quem usa e gosta, eu vejo muitas meninas que usam esse e dá super bem, deu super certo. Eu não tenho como falar da Espiro, porque eu acho que eu usei só um mês, então não sei dizer se ela é 100% ou não. Mas muitas meninas usam e gostam muito da espironolactona. Agora vamos ouvir o que o médico tem a dizer sobre a ciproterona, que é mais usado para as mulheres trans.
Uma outra opção bastante utilizada, certamente a mais utilizada no Brasil, na Europa, é a ciproterona. A ciproterona é uma medicação que a gente usa em numa dose de 25 a 50 miligramas dia. Porém, isso é uma forma geral de falar para vocês, tá? É o acompanhamento dos efeitos dessas medicações e dos níveis de testosterona que o paciente tem, que vai basear em qual dose é necessário. E pode ser que depois de algum tempo, possivelmente até de alguns anos, já do uso de uma medicação antiandrogênica, as doses diárias necessárias sejam até bem menores do que essa. Viu, Dalis? Por isso é importante a consulta com o médico. Você que tem dúvidas, né, de quanto que eu tenho que tomar, gente. Eu não sei o quanto que você precisa tomar, porque eu não sei qual é o nível que está a sua testosterona. Então, assim, você pode começar tomando um comprimido por dia. Mas, como eu falei, eu já comentei uns vídeos atrás, uma dose alta, né? A minha testosterona mesmo, do último exame que eu fiz, que eu me lembro, acho que estava em 14. Então, assim, já estava bem baixa. Então, a gente pode diminuir bem mais essa dose, até porque por conta das mudanças de humor, né? A gente fica muito mal-humorada e mais dos outros efeitos que o médico falou no início, tá? Então, se você quer baixar a sua testosterona, mas você não sabe como que está o seu nível de testosterona, se está muito alto, se está muito baixo, sempre bom passar no médico para pedir esses exames para você ter certeza se você pode baixar um pouco mais, ou se tá bom a dose que você tá usando, tá? Sempre bom uma avaliação. Portanto, é importante o acompanhamento com o médico e com exames laboratoriais. E o que a ciproterona vai fazer? Ela vai inibir a secreção de LH. O LH é um hormônio que é produzido lá na hipófise e que ele vai estimular lá nos testículos a produção de testosterona. E com a ciproterona, você inibe, então, que esse hormônio lá da hipófise vai estimular a testosterona e, consequentemente, vai diminuir esses níveis, então, sanguíneos de testosterona, além do que ele vai inibir a ligação da testosterona no seu receptor. Então, além de produzir menos testosterona, aquela que ainda é produzida, ela vai ter menos ação nos receptores, ali no músculo, no pelo, nas peles, no cabelo. Quais efeitos colaterais, então, que a gente espera do uso dessa medicação? Obviamente, por diminuir a testosterona, ela vai diminuir a libido, tem um risco aí de tromboembolismo. Eu já comentei com vocês naquele vídeo que eu falei ali sobre o uso de estradiol nessa terapia de transição de gênero. Alguns estradióis são mais arriscados do que outros e também a ciproterona aumenta um pouco o risco do tromboembolismo. Só lembrando para vocês o que é o tromboembolismo: é a formação de um trombo, ou seja, de um coágulo que vai obstruir o fluxo sanguíneo em determinada veia. E ele pode migrar, normalmente ele ocorre na região das pernas, e esse trombo, então, esse coágulo, ele pode migrar das pernas e ir, então, para a região dos pulmões, aonde se torna ali uma complicação potencialmente grave. Então, com o uso de ciproterona, a gente aumenta um pouco o risco dessa complicação e, dependendo do estradiol que for utilizado, esse risco é ainda mais aumentado. E também dependendo da paciente, se for uma paciente tabagista ou um paciente já acima de 40 anos. Enfim, se tiver outras complicações para tromboembolismo, possivelmente essa medicação seja contraindicada. E também alguns problemas hepáticos, ou seja, no fígado. Se o paciente já tem alguma complicação no fígado, ou se já usa outras medicações, tem outros problemas de saúde que possam sobrecarregar o fígado, vai ter que ser acompanhado de perto quando for utilizar a ciproterona, se não vai ser um fator a mais que vai agravar, então, sobrecarregar esse problema hepático. Pois é, Dalis, pra quem... Eu tive um comentário aí já que a pessoa perguntou se bebida atrapalha, né? Atrapalha, tá, Dalis? O médico até falou aqui de tabagismo. Pra quem fuma também faz o uso dessas medicações, não é aconselhável. Então você, garota, você que fuma, você que bebe, pensa um pouquinho, vamos maneirar um pouquinho. Porque, gente, você tá em uma terapia, né, com medicações. Então, essas outras coisas, né, principalmente cigarro, que é péssimo, e você, assim, continua nessa frequência de fumar muito, então se você faz essa terapia, aumenta o risco de trombose, tá? Então, muito cuidado, gente. Como eu sempre falo, saúde de vocês em primeiro lugar. Agora nós vamos para um que não é tão utilizado assim, mas muitas mulheres trans também usam, que é a finasterida. A finasterida, Dalis, bem antes de começar a minha transição, eu comecei a usar, acho que é de 1 miligrama, que tem de 1 miligrama e tem de 5, né? Eu comecei a usar de 1 por conta da queda mesmo, porque o meu cabelo caía muito, e para melhorar um pouco as minhas entradas. Porque eu tenho, né, um pouco de entrada aqui e aqui, né, a famosa calvície. Mas eu tenho que dizer pra vocês que já tá melhorando muito, até porque além
da terapia que eu faço, que é a ciproterona e tal, eu também faço microagulhamento. Então eu tô fazendo microagulhamento aqui uma vez por mês, né, que são aquele roller, né, com várias agulhas assim, porque aí você estimula colágeno, né, amor? Ele não tá me ouvindo, gente, tá lá com fone de ouvido lá na sala. Estimula o crescimento dos fios aqui, darlings. Depois, se vocês quiserem uma coisa bem explicativa, eu faço depois, tá? Mas eu faço o microagulhamento capilar e faço no rosto também para diminuir essas cicatrizes que eu tenho de acne. Então, se você quer uma coisa que dê resultado e não quer ficar tomando medicação, microagulhamento é uma boa opção, tá? Mas vamos lá agora para finasterida. O que o médico tem a dizer? Tem aqui, mais para citar, é a finasterida. A finasterida, a dose dela usual é de 5 mg ao dia. E o que a gente tem? Essa é uma medicação que a ação dela é um pouco diferente das outras que eu citei até então. Ela vai inibir a conversão da testosterona em DHT. O que é o DHT? É a dihidrotestosterona, que é uma forma de testosterona mais potente do que a testosterona originalmente, e ela atua principalmente nos folículos pilosos, ou seja, na formação dos pelos, na próstata e nas glândulas sebáceas. Então a produção da oleosidade e que acaba causando acne em alguns pacientes. A finasterida vai ter mais ação então em diminuir pelos e melhorar a oleosidade da pele. Porém, ela tem um efeito antiandrogênico mais limitado, menos eficaz do que as medicações anteriores que eu citei e com maior risco de complicação, principalmente riscos hepáticos, o que faz com que o seu uso ao longo de muitos anos não seja indicado. Tá? Então é mais para citar, mas dificilmente vai ser uma opção que a gente vai escolher para os nossos pacientes. Então assim, vários homens, esse medicamento não é indicado para mulheres cis, tá? Mas vários homens cis usam essa medicação para diminuir a calvície, que é um dos principais medicamentos que tem, que pode ser usado para isso. E o ruim é que não pode ser usado por muito tempo, né, darlings? Vocês viram o médico falando assim que tem esses riscos hepáticos também e riscos e efeitos colaterais significativos, tá? Então, meninas, vocês que usam finasterida há muito tempo, não sei quanto tempo vocês usam, se começar agora, tenta e não fazem, né, acompanhamento médico, passem no médico, ver como está a sua testosterona, ver se é a medicação ideal para você. Agora, darlings, vamos falar sobre uma outra medicação que eu nunca ouvi falar, nem sabia que existia, enfim, é Dienogest. Alguém usa esse antiandrógeno? Tem alguma coisa para falar? Eu nunca ouvi falar dele, darlings, Dienogest. Vamos ver o que o médico tem a nos dizer sobre esse antiandrógeno. Androgênico é o Dienogest. Essa medicação é utilizada na concentração de 2 mg ao dia e ela também tem o efeito de inibir o LH. Lembra, o LH é aquele hormônio lá que a hipófise produz e que vai estimular a produção da testosterona lá nos testículos. Então ele inibe esse LH e, consequentemente, vai ser inibida a produção da testosterona. Outro efeito que ela tem, assim como outros antiandrogênicos, é bloquear o receptor androgênico, ou seja, o receptor da testosterona, portanto, diminui a produção e diminui a ação da testosterona nos tecidos periféricos. Porém, ela é menos potente do que a ciproterona, então acaba sendo pouco utilizada, embora ela seja uma medicação mais segura quando a gente fala em risco de tromboembolismo. Portanto, se é um paciente que tem um risco maior de tromboembolismo e às vezes tem risco para utilizar a espironolactona, então a gente não quer nem a espironolactona nem a ciproterona, acaba abrindo como opção o Dienogest aqui para esse tipo de paciente. Aí, só para ilustrar, a gente tem aqui o Alurene, o Pietra, ambos com comprimidos de 2 mg, e também a gente tem combinado de estradiol com o Dienogest numa única medicação. Por exemplo, aqui tem o Quilaira, porém aqui o Quilaira, ele tem várias cores o comprimido, porque cada tipo de comprimido ele vai ter doses diferentes, tanto do estradiol quanto do Dienogest. E aí tem que ver se o paciente vai se beneficiar realmente do uso dessas medicações, ou o problema é que se de repente ele precisar de uma dose maior de estradiol e não do Dienogest, você tem dificuldade em aumentar só um, porque no comprimido você já vai ter os dois. Então, todas as medicações que vêm combinada um estradiol com um antiandrogênico, a gente fica meio limitado quando a gente quer aumentar só um dos componentes, só o antiandrogênico ou só o estradiol. Então, darlings, esse Dienogest, ele é um pouco mais seguro que a ciproterona em relação a pacientes que têm risco de tromboembolismo, né, trombose.
Então, assim, é sempre bom avaliar, mas ele não é tão potente assim. Então, assim, ele bloqueia, mas é menos potente. Você ainda pode produzir um pouco, né, de testosterona. Então, assim, por isso ele não é tão falado, né? Mas é claro, deve ter meninas assim que usam por conta do risco, né? E aí tem risco também de usar a espironolactona, então a gente precisa de opções seguras para cada paciente, né? Então esse Dienogest é bem interessante para quem tem esses riscos que o médico mencionou. Agora vamos ver um deles muito interessante, que é assim. Eu sempre comentei aqui dessa medicação, tá? Assim, mas médico não indica. Mas não é mais usado. Gente, eu vou deixar o médico falar primeiro e a gente vai conversando sobre isso, tá? Vamos ver o que o médico tem a falar da famosa Perlutan. Aqui de antiandrogênico, agora vem quase um palavrão aqui o nome dela, é acetofenida de algestona mais o enantato de estradiol. Mas se a gente mostrar aqui, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, é a Perlutan. A Perlutan, então, é uma marca dessa medicação que eu falei, que é um antiandrogênico junto com um estradiol. É uma ampola, então, de 150 mg, que é injetado uma vez por mês. Ela tem o efeito também de inibir aquele LH, bloquear os receptores androgênicos, então você diminui a produção de testosterona e também diminui o efeito da testosterona que ainda é produzida nos tecidos. É uma medicação que parece segura, porém fica aí naquela limitação, né? Quando você quer mais um efeito de antiandrogênico ou mais um efeito de estradiol, aumentar a dose dessas medicações, a gente fica limitado ainda mais quando é uma aplicação mensal e aí você não consegue ficar regulando a dose dela. Para quem se adapta bem, parece ser uma medicação segura também. Eu recebi aqui alguns comentários, né, falando: mas o médico não indica Perlutan, que não é seguro, que não bloqueia a testosterona. Gente, bloqueia, tá? Eu fico besta com um pouco de falta de informação, mas eu acho importante trazer, porque a gente tem pessoas que vêm aqui no meu vídeo falar como se eu fosse, sei lá, se eu tivesse nascido ontem, como se eu fosse burra, né? Gente, como eu falei que bloqueia, Danis, é porque bloqueia. Por quê? Porque eu vou atrás da informação e trago pra vocês. Eu falei um pouco da Perlutan no vídeo que eu fiz da bonita lá do YouTube, não vou falar o nome dela, mas eu fiz um vídeo aí. Vou falar o nome, da Manu com H. Eu fiz um vídeo dela reagindo a um absurdo. Aí eu vi muitas me falando: mas Perlutan não é indicada, que Perlutan não sei o quê, que não bloqueia nada. E eu vou fazer questão de voltar pro que o médico falou aqui, pra frisar pra vocês, tá? É acetofenida de algestona mais o enantato de estradiol. Mas se a gente mostrar aqui, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, é a Perlutan. A Perlutan, então, é uma marca dessa medicação que eu falei, que é um antiandrogênico junto com um estradiol. É uma ampola, então, de 150 mg, que é injetado uma vez por mês. Ela tem o efeito também de inibir aquele LH, bloquear os receptores androgênicos, então você diminui a produção de... Mas por que eu trago aqui? Porque muitas pessoas não sabem. Aí fico aí no YouTube, na internet, passando informação errada. Não existe hormônios para mulheres trans. Então nós temos que nos adaptar com o que temos, que são os hormônios que foram feitos para mulheres cis. Por isso que nós temos que ter um acompanhamento médico, para que essa reposição de estradiol, esse bloqueio de testosterona, esteja tudo ok. E o ruim também são pessoas que tomam a dose errada. Então, gente, o vídeo foi esse, tá? Lembrando que o nome do canal é Endocrinologia Trans. Quem grava esses vídeos é o Dr. Marcelo Coradin, tá? Endocrinologista. E também tem outro farmacêutico aqui no YouTube, muito bom, que grava vídeo, conteúdo para mulheres trans. E eu vou trazer para vocês também para ver o que ele fala. Porque ele também fala de todos esses hormônios, de todos esses antiandrogênicos, inclusive a Perlutan, para dar mais informações para vocês, tá? Então, minha gente, antes de falar besteira, vamos dar uma pesquisada, tá, gente? Como diz aí o povo, dá um Google, tá bom?
Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curta o vídeo, comente e compartilhe. Compartilhe muito para que chegue a muitas meninas essa informação, tá bom, Nales? E essa orientação, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.